Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta aqui hoje para mais algumas dicas de leituras para vocês, né? Aí a pedido de alguns alunos, algum pessoal aí, algumas leituras aí na área de história. Eu trouxe alguma coisa aí de história, trouxe alguma coisa também ligado às relações internacionais, história também, mas um pouco de relações internacionais. Hoje temos aí um fundinho de leve, aí uma musiquinha de leve de fundo. E tem também aqui um pouco ligado à filosofia oriental também, tá? Aliás, vamos começar com essa, né? Deixa eu pegar meu óculos. Então, nossa primeira dica de hoje para leitura é um livro que, na verdade, esse aqui é um resumo, tá? Ele é um livro menor, um livro de bolso desse personagem aqui importante da história da filosofia oriental, Prabhupada. Tá? Tem aqui o livrinho, é um livro pequeno, como vocês podem ver aqui comparado com a minha mão, né? É um livro de bolso, né? Chamado livro de bolso. Então aqui é o Prabhupada, um santo do século XX. Quem foi este cara aqui? Esse aqui é uma grande personalidade aí da filosofia védica oriental. Para aqueles que têm interesse em conhecer mais sobre o hinduísmo, sobre a filosofia védica, sobre a cultura da Índia, a sua religião, é de longe a melhor personalidade que tem. Na verdade, existe uma biografia completa dele, chamado Srila Prabhupada Lilamrita, o nome sânscrito, né, que é a origem da filosofia védica. Então, o nome da biografia dele também é. Mas essa biografia tem a tradução no Brasil, em português, só que são 6 volumes grandes e publicado pela BBT, Bhaktivedanta Book Trust, é a editora até fundada por ele. Falando de forma bem resumida aí, ele é um homem indiano que nasceu em Calcutá em 1896. Vai ter a sua vida ali, digamos, normal, como indiano, tem sua família, casa, tem filhos, e num determinado momento da vida dele ali, aos seus 20 e poucos anos mais ou menos, ele se encontra com o mestre. Um amigo dele o convida para encontrá-lo com o mestre da época ali, um mestre Vaishnava, um mestre do hinduísmo tradicional, que depois ficaria conhecido como Hare Krishna, o movimento Hare Krishna, né? Esse amigo dele convida ele para ir lá e ele fala, olha, eu não boto muita fé nos mestres, tem tantos aí, já conheci tantos e não me parecem muitos charlatões, etc. E tal. Ele fala, não, mas esse é diferente. E ele vai lá, e claro, eu vou resumir um pouco a história aqui para vocês, ele vai lá, conhece esse mestre, encontra realmente ali um guia espiritual para ele, e esse mestre imediatamente fala para ele, eu quero que você leve essa filosofia, essa cultura, essa religião milenar, mais antiga do mundo, lá para o Ocidente, né? E ele vai cumprir essa ordem desse mestre espiritual dele somente muitos anos depois. Nós estamos falando aí da década de 20, mais ou menos. Depois da década de 30 ele se encontra ainda, o mestre dele vem a morrer. Só em 1965 ele vem para o Ocidente, já como sannyasi, que significa um guru, né, um mestre renunciado. Como poderíamos dizer? Assim, um monge, né, um monge renunciado, já estava mais idoso, já tinha deixado a família e se dedicado à vida espiritual. Ele vem então de carona no navio para os Estados Unidos, em Boston, chega lá em 1965, com quase nada de dinheiro, alguns livros traduzidos para o inglês. Em 1966 ele funda a ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Vai virar depois um movimento Hare Krishna muito famoso no mundo inteiro, vai viver até 1977. Então esse livro aqui é um resumo dessa história dele, que tem no Lilamrita de forma mais extensa. É muito interessante, independente da religião, tem um aprendizado muito grande de vida aqui, de seriedade nos objetivos, né, a dedicação, e realmente um homem sábio. Bom, seguindo essa linha, nós temos aí aquele que Prabhupada seguiu quando mais novo, quando era jovem, né? Nós temos aqui o Mahatma Gandhi, então um outro livro aí que eu aconselho. Na verdade eu peguei um livro aqui, das minhas bibliotecas, aqui um pequeno livro antigo, porque eu gosto dessa edição, mas na verdade existem vários livros
do Gandhi, que conta a história do Gandhi. O que eu tenho em minhas mãos aqui é essa coleção antiga, tá? Pós e pró e contra do Gandhi. Então, um livro aí já um pouquinho maior. Existem vários outros muito parecidos com esse daqui, só que não é outro título. Eu aconselho também a leitura aí de qualquer biografia do Gandhi, também um cara aí, também um indiano, vai lutar aí, vai ser o líder, né, do movimento pacifista na Índia. Ele vai estudar na Inglaterra, vai ser até um dos primeiros a fundar a sociedade vegetariana lá na Inglaterra. Vai voltar depois na Inglaterra para a Índia e vai lutar daí contra o domínio inglês sobre a Índia e vai ajudar a Índia a se livrar do domínio inglês. Também é um cara que ensina aí a perseverança, paciência, luta, assim, acreditar no ideal, né, pacifismo, etc. Então, uma grande personalidade aí, ok? Bom, passando aí para uma outra personalidade, esse já um pouco mais polêmico na história, assim como nós temos livros aqui atrás também de personalidades polêmicas, né? Adolf Hitler, ali tem o Marx e mais uns tantos aí, uns que a gente gosta, outros que a gente não gosta, né? Outros que a gente gosta, tipo Max Weber, por exemplo, tem ali, dentre tantos outros, mas a gente tem por um motivo de conhecimento, que isso tem que ficar claro. Esse daqui é um personagem muito interessante, alguns gostam, outros nem tanto. Eu acho que tem muito que se aprender sobre ele também, e é um personagem da história importantíssimo, tá? Só que aí agora a gente vai da Índia para a Europa, depois a gente vem para o Brasil. Então nós vamos falar aí de Benito Mussolini. Esse livro aqui, ele é um livro difícil de se encontrar, tá? Mas eu aconselho, do Romano Mussolini. Ele foi o filho do Mussolini. O Duce, meu pai. O Duce é o nome aí dado por Mussolini, ao Mussolini, né? Que significa líder, né? Se eu não me engano, o Romano é este carinha aqui, ó, que está no colo do Mussolini, que é este daqui, ok? Este livro aqui, ele é da Ulisseia, tá? Ele faz parte de uma coleção também, é um pouco mais difícil de encontrar, se eu não me engano. Esse aqui ele só tem versão português de Portugal, tá? Mas vale muito a pena também. Esses livros que eu indico para vocês, alguns são mais difíceis, outros são mais antigos, mas você consegue encontrar pela internet, tá? Eu sei que tem esses livros que você pode conseguir pela internet se você der uma caçada. Esse aqui é um livro bem interessante, ele conta aí sobre o Mussolini do ponto de vista do filho dele, tá? Então, para conhecer um pouco mais sobre esse personagem da história aí, bem importante, também é um livro bem legal aí para conhecer melhor, independente da história oficial. Sou professor de história, dentre outras disciplinas, e a gente sabe que existe a história oficial, né, do Mussolini, do fascismo, da Europa, da Segunda Guerra, etc. Mas existe também o que está por trás, existe também as histórias paralelas, outros pontos aí relevantes. Bom, e para não ficar tão longo esse vídeo assim, vamos seguir em frente. Temos agora aí duas indicações brasileiras, aí agora de brasileiros, né? Primeiro, José Bonifácio, olha aí, ó, personagem influente e importante na história. Esse aqui, Perfis Brasileiro, também é uma coleção escrita por Miriam Dolnikoff, deve ser assim que fala o nome dela, ok? E é um livro também um pouquinho difícil, mas você consegue por encomenda, né? Ele é da Companhia das Letras, olha lá. Beleza? Então, um livro bacana também para conhecer sobre esse cara aqui. Se fala muito aí sobre o liberalismo, né? A linha política aí adotada, inclusive pelo governo atual, outros governos, se fala muito sobre liberalismo. Esse cara aqui foi importante para esse contexto. Então, vai aí o José Bonifácio, também uma leitura interessante para aqueles que querem conhecer mais sobre a história do Brasil, liberalismo e tal. Nos próximos vídeos aí eu vou falar um pouco sobre música também, eu vou dar umas dicas aí para vocês sobre leituras aí na área de música. Tem aqui atrás de mim, ó, biografia do Bob Dylan, dentre outros, uma galera legal aí para falar para vocês. E por fim, para terminar, esse é um livro grandão. Esse aqui, a galera aí que se interessa pela área de ciência política e principalmente relações internacionais, esse livro aqui é
fundamental. Então, escrito por Luiz Viana Filho, é a vida do Barão do Rio Branco. Olha lá, Vida do Barão do Rio Branco, um livro grandinho, tá? Ele é aí da EduFBA, editora Unesp, também. Vamos lá para aqui do lado, ó. Ok? Uma boa leitura para quem quer conhecer também mais sobre a história do Brasil, personagens importantes e às vezes esquecido, né? Barão do Rio Branco, tem bastante coisa de homenagem a ele, mas a população em geral não conhece. O pessoal que quer estudar aí sobre relações internacionais é fundamental conhecer sobre este personagem aí, ok? É bastante interessante, aqui conta toda a vida dele, aqui do José Bonifácio é mais as partes mais assim relevantes da parte da política. Agora aqui conta toda a trajetória dele, os estudos dele fora do Brasil, a atuação dele aí lá no Acre, enfim, uma série de coisas muito relevante aí para quem quer conhecer sobre a história do Brasil no que se refere principalmente a relações internacionais, né? Ok? Então, por hoje é isso. Nos próximos aí eu pretendo fazer alguma coisa diferente, a gente colocar uns livros aí da parte de música, também aqui, ó, outra parte da minha formação também da sociologia, ciência política, a gente colocar um pouquinho. E eu estou pensando em fazer também um quadro aqui de dicas de música. Coloquei uma musiquinha de fundo ali, uma banda aí dos anos 80 chamada New Model Army, ok? Fica aí a dica para vocês, se vocês tiverem afim, quiserem que eu dou umas dicas de música em geral, tá? Não é só rock, a gente pode fazer aí um apanhado geral. Deixa um comentário aí que eu faço também aí umas dicas bacanas de música, é algo que eu tive envolvido bastante tempo também na área de música e eu gosto bastante, tá bom? Então, obrigado a todos aí que estão assistindo, assina aí o nosso canal, deixa aquele like para dar aquele apoio e boa viagem aí nos livros. Até mais!